Sem mais delongas, convido a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo de número 13. Nós vamos tirar proveito de toda a carta, mas vamos usar como base o versículo de número 11. Segunda Coríntios 13, versículo 11. A palavra do Senhor nos diz, e você tem liberdade, se preferir ficar em pé ou sentado, é com você. A palavra do Senhor nos diz: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e da paz estará convosco. Na sua versão diz: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e o Deus da paz será convosco. Podeis assentar. Queridos irmãos, antes de adentrarmos, como de costume, na exegese do versículo, vamos refrescar a nossa memória sobre as cartas de Paulo. O contexto da escrita da segunda carta de Paulo aos Coríntios remete a Paulo na Macedônia, em sua terceira viagem missionária. Paulo já havia regressado de Coríntio, então Grécia, e já havia falado já havia chegado aos seus ouvidos que a sua carta anterior tinha sido muito bem recebida pelos irmãos. Ou seja, a primeira carta de Paulo aos Coríntios tinha sido muito bem recebida pelos irmãos em Coríntios. Isso não é da minha cabeça. Se você quiser conferir ou anotar para conferir em casa, está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículos 6 a 13. E por que Paulo, então, escreve uma segunda carta à igreja de Coríntios? Porque, em primeiro lugar, havia um questionamento sobre a autoridade de Paulo e dos seus ensinamentos. Paulo foi o único apóstolo que não viu Jesus em vida, que não caminhou com Jesus em vida, ministerialmente falando. Tá bem? Então, por isso, Paulo era questionado pelos próprios cristãos sobre a autoridade do apostolado. E, em segundo momento, Paulo escreve para orientar a igreja contra os ensinamentos de falsos mestres que se levantavam em meio à igreja com ensinamentos legalistas. Ou seja, nós estamos falando de uma igreja que era universal, por assim dizer. Havia ali judeus, não judeus, judeus muito instruídos, judeus com pouca instrução. Havia de tudo na igreja. E os mais instruídos, então, aproveitando do ansejo, do questionamento sobre a autoridade do chamado ministerial de Paulo, começaram a bater na tecla da lei. Começaram a ensinar ensinamentos legalistas, ou seja, frisavam que era preciso se circuncidar, frisavam que era preciso guardar todos os 10 mandamentos à risca, porque senão não alcançavam a salvação, tiravam de Cristo a autoridade da salvação, somente pela graça, e distribuíam, então, sobre a Torá e outros ensinamentos. Então, Paulo se vê obrigado a escrever uma segunda carta à igreja de Coríntios. Boa parte de toda essa segunda carta é voltada aos ensinamentos, é voltada a esse questionamento sobre esses ensinamentos judaicos. Mas nós não vamos abordá-los em primeiro momento. Paulo foca em 2 grupos exclusivos nesta igreja. Primeiro, os que desejavam ardentemente saber mais. E eu espero que você faça parte desse grupo hoje. Se nós lermos, e a mídia tem liberdade para me acompanhar, em 2 Coríntios, capítulo 1 a 9, nós vamos ver Paulo falando sobre os que desejavam saber mais. Se nós voltarmos os nossos olhos, irmãos, primeiro capítulo ao capítulo 9, você não vai conseguir me acompanhar agora. Tá bem? A mídia está atenta lá, na hora que eu citar versículo, ela vai.
se nós voltarmos os olhos à segunda parte, ou seja, do capítulo 10 ao capítulo número 13, nós vamos ver Paulo falando a um segundo grupo, que é os crentes que tinham dúvidas, ou seja, entendiam que Cristo havia vindo, morrido, ressuscitado, entendiam a graça que há em Cristo, assim como eu e você entendem, mas que ainda tinha dúvidas sobre algo, assim como muito provavelmente eu e você temos sobre algo, não é? Então esta igreja era uma igreja atual, se é que podemos dizer isso. Os problemas que essa igreja enfrentava eram os problemas que nós enfrentamos hoje. Percebe como a Bíblia ela é esplêndida nisso, é a palavra do Senhor, ela não passa, não é? Nós temos no seio da igreja de Coríntios, pessoas que falavam, olha, é a lei, e nós temos isso no meio da igreja de Cristo, igreja no sentido global, tá bem, irmãos? Paulo escreve ainda, aos que tinham ânsia em saber mais, e graças a Deus, pastor, ainda tem muitos que têm ânsia em saber mais do Senhor. E ainda Paulo cita aqueles que tinham dúvidas, assim como nós sempre temos dúvidas. Mas, pastor Rocha, qual é o objetivo então disso tudo? É simples, meu irmão. Expressar gratidão. Fortalecer os santos que tinham agido favoráveis à sua primeira carta. Ou seja, a igreja que recebeu abertamente os ensinamentos de Cristo, Paulo fala, a estes eu vou fortalecer. A estes eu estou escrevendo agora para explicar as dúvidas que tinham, para que cresçam. Por isso nós lemos, aperfeiçoai-vos. Paulo está falando, continue. Tem dúvida? Continue a estudar. Resolva as suas dúvidas com Deus. Em segundo momento, alertar dos falsos ensinamentos. Nós vivemos alertando os irmãos sobre falsos ensinamentos. Nós vivemos falando, teste o profeta, teste o Espírito que fala através do profeta, não acredite no que o pregador prega. Não acredite no que o pregador prega, acredite na Bíblia. O pregador está pregando, confira a Bíblia. Traga a canetinha no culto, anote. Chega em casa, confira, fala, olha, eu vou ver se o pastor Rocha falou verdade, ou se aquele homem está doido. O pastor Rocha já tem cabelo branco. Então anota, chega em casa, confere. Amém? Paulo ainda tem como objetivo defender o seu próprio caráter pessoal e o seu chamado. E agora aqui eu vou pegar um pouquinho para desbuçarmos os olhos mais atentamente a isso. Porque é algo que acontece, infelizmente, muito na igreja do Senhor. Nós, como cristãos, desde o pastor ao diácono, ao cooperador, ao colaborador de alguma forma, nós nos vemos obrigados a defender o nosso chamado em Cristo o tempo todo. E não se iluda, todo membro tem um chamado. Todo membro da igreja tem um chamado. E o seu chamado não depende de cargo. O seu chamado não depende de cargo. Você, antes de ser diácono, cooperador, pastor, evangelista, presbítero, o que for, você é servo de Cristo e esse é o seu ministério. Este é o seu ministério. Você vai aperfeiçoar o seu ministério, você vai galgar cargos dentro da igreja, mas o seu ministério é ser servo, é servir. Você foi chamado para servir. Homens, vocês foram chamados para servir em casa como sacerdote da sua casa e ao Senhor, a sua família e ao Senhor. Seu primeiro ministério é a família. Mulheres, o seu primeiro ministério é o seu lar. A mulher sábia edifica o seu lar. Depois você vai servir a igreja. Porque quando você serve a sua família, você está honrando a Deus e está servindo também a Deus. Então, infelizmente, nós devemos defender isso hoje. Porque há muitos que têm se esquecido, pastor. Há muitos que acham que servir a Deus é só a igreja, é só ir para a igreja. Não é. O seu ministério começa em casa. O seu ministério começa no seu lar. Paulo tinha essa necessidade, e nós vemos isso do capítulo 10 ao capítulo 13. E por que Paulo precisava defender o apostolado? Porque existem algumas características na Bíblia para um homem ser considerado apóstolo. Preste atenção nisso. Primeiro, o apóstolo deveria ter sido testemunha ocular, ou seja, ter visto, acompanhado através dos olhos, o ministério de Cristo e testificado a sua ressurreição. Percebe? Paulo
não tinha acompanhado o ministério de Cristo com os olhos. Entretanto, Paulo tinha sido chamado pelo próprio Cristo ressurreto. Não é isso que acontece? Saulo é chamado e se torna Paulo? Pronto. Os judeus não acreditavam, existia dentro do grupo, e me perdoe que eu não lembro agora, existe um grupo no judaísmo que não reconhece a ressurreição dos mortos, e por isso não acreditavam na ressurreição de Cristo. Como consequência, aos novos convertidos que vinham deste grupo, não conseguiam reconhecer que Paulo havia sido chamado por Cristo ressurreto. Faz sentido para você? Porque eles não acreditavam na ressurreição. Não é? Então, a primeira coisa para ser considerado um apóstolo na Bíblia, ter visto Cristo ministerialmente em terra, operando sinais e maravilhas. Segundo, ter sido instruído pelo próprio Cristo. E aí nós temos um outro problema. Ele não foi. A Bíblia diz que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Mas ele foi chamado de forma sobrenatural e capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Ele já presta atenção que a capacitação espiritual por parte do Espírito Santo foi somada ao conhecimento aos pés de Gamaliel. Paulo conhecia muito mais do Antigo Testamento, do Pentateuco, das leis de Moisés, do que a maioria dos judeus ali. Então uma coisa não abone a outra, perdão. Terceira característica. O apóstolo deveria ter sido revestido de autoridade e poder para operar sinais, prodígios e maravilhas. E estes deveriam ter sido testemunhados por outras pessoas. Irmãos, Paulo não havia tido esta oportunidade. Por quê? Porque se tirasse as duas primeiras características, a terceira se tornava nula. Consegue perceber como conseguiram questionar todo o ministério de Paulo? E por último, o apóstolo deveria ter sido chamado diretamente por Cristo. Os apóstolos, eles foram chamados. Olha, me segue. Pedro, me segue. Me segue. Os diáconos, a Bíblia fala dos diáconos, não, foram eleitos. Os presbíteros, também da mesma forma, da mesma sorte. Lançaram sorte, foram eleitos. Os apóstolos não. Os apóstolos, Cristo tinha ido lá e falou, olha, vem, fica aqui. Paulo não havia passado por isso. Então eu lanço um alerta para você hoje. Cuidado. Cuidado. A palavra apóstolo, em sua tradução literal, significa enviado. Irmão, você foi enviado ao mundo para ganhar almas para o reino de Deus, para pregar. Você é um apóstolo nesse sentido. Qualquer outro que se levante, eu sou apóstolo, e tente usurpar isso nesse sentido, abra o teu olho, que o chamado não é dele. Nós não temos mais apóstolos nesta visão nos dias atuais. E tenho toda a liberdade de falar que qualquer um que use esse título de apóstolo, se escondendo atrás do ministério dos 12 mais um, que é Paulo, é um mentiroso. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então, se tiver algum apóstolo assistindo a live, este pobre pastor vai lhe dar um alerta. Se converta. Glórias a Deus. Da onde o pastor Rocha tirou isso? Marque para você conferir depois. Revestido pelo Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15 a 26. Se nós formos a 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 1 e 2, nós vamos ter sobre o chamado novamente. Depois, 1 Coríntios, capítulo 15. Isso eu posso até postar no grupo depois para vocês acompanharem. 1 Coríntios 15, versículo 7 a 8. Nós temos o primeiro capítulo de Gálatas. Onde Paulo defende que foi chamado pelo próprio, não por homem, mas por intermédio do próprio Jesus Cristo ressurreto dos mortos. Nós temos ainda 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que diz que Paulo atesta das suas credenciais como apóstolo, pelos prodígios e sinais que ele tinha feito no meio da igreja. Então pronto, Paulo pegou tudo o que eles falavam que não podiam e falou, olha, está aqui o testemunho de que eu sou, de que este é o meu ministério, que eu não fui chamado por homem, mas foi o próprio Deus que me colocou aqui. A igreja, ela é a pedra que Deus tem colocado no mundo.
A igreja, ela é o sal que Deus tem usado para temperar um mundo sonso em pecados. A igreja é a luz. Tem que iluminar. Você é enviado de Deus para fazer isso. Uma luz, acho que foi o pastor Renan que falou isso. Se não foi, me perdoe. Uma luz só serve para iluminar se ela clarear a escuridão. Se você estiver em qualquer lugar e não tiver testemunho de Cristo em você, para que serve Cristo em sua vida? O principal chamado do cristão não é cantar. O principal chamado do cristão, amém, agradeço a Deus pelos irmãos que cantam. O principal chamado do cristão é testificar de Cristo ao mundo, é pregar a loucura da cruz ao mundo. Pregue através de canções, pregue através de testemunhos, pregue como Deus quiser te usar, mas pregue a Cristo e a esse crucificado. Paulo ainda tenta incentivar os santos que viviam ali, ou seja, a igreja convertida, sobre as doações voluntárias aos irmãos carentes de Jerusalém. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. Agora, para finalizar, e cabe aqui um alerta, quando o pregador diz para finalizar, ele ainda tem no mínimo 40 minutos de pregação feita. Tá bem? Então não acredite muito nisso para finalizar, pelo amor de Deus. Vamos desbruçar rapidamente alguns pontos do versículo. Aperfeiçoai-vos. Vá comigo em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mídia, peço para que joguem na tela para ficar igual a versão dos irmãos. Segundo a Pedro 3 e 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Irmãos, só uma observação, porque é algo que me chama a atenção nas Escrituras. Nos originais, nós não temos vírgulas, tá bem? Então, por isso que sempre que os irmãos me veem lendo qualquer texto, eu faço questão onde tem vírgula de parar, porque ali é um ponto, quando há, tá bem? Então, assim, é culto da palavra, eu vou pedir encarecidamente aos irmãos, dá uma seguradinha, não atropela a vírgula, porque a gente perde contexto. Quando tem uma vírgula ali, foi feita para fazer você parar e olhar. Antes crescer em graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não atropela a vírgula. Crescei, crescei, crescei. Meus irmãos, o crente, ele tem que melhorar. Ele não pode nascer e permanecer um bebê na fé. Ele não pode ter 2, 3, 4, 5 anos de crente com o mesmo conhecimento que ele tinha quando era novo convertido. Está errado. Ele tem que ter debaixo do pé uma rocha sólida de conhecimento. Escola teológica está aí para isso. Estudo bíblico está aí para isso. O que mais tem aí? Culto da palavra está aí para isso. Crescer em conhecimento. Aperfeiçoar. Buscar conhecer de Deus e sobre Deus. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós perfeitos. O que é ser perfeito, querido irmão? É uma pergunta que nós temos que fazer. O que é ser perfeito? Será que ser perfeito é alcançar um nível em que nós não teremos mais nada a aprender? Para mim, a perfeição do cristão não é essa. Para mim, a perfeição do cristão é reconhecer que ele sempre tem que aprender para se manter em movimento. Quando está parado, morre. Quando se para, definha. Um atleta, ele só está progredindo em suas atividades, em suas competições, quando ele continua em movimento, ele continua treinando. Nós estamos em treinamento. Hoje, todo glória, todo aleluia que você dá é treinamento. A única forma de nós chegarmos em perfeição ao grande trono branco do Senhor é buscando conhecimento e joelho no chão.
É bem verdade que conforme nós lemos em 1 João, capítulo 3, versículo 2 a 3, perfeito mesmo nós só seremos em glória. Perfeito mesmo é só em glória. Lá sim, o ensaio vai estar completo, pastor. Lá o ensaio vai estar completo. Nós vamos nos reunir aos pés de Cristo. E ali é perfeição. Ali é só glória e aleluia para toda a eternidade. Vinde benditos de meu Pai para o lugar que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Ali é só glória e aleluia. Mas até lá, busquemos aperfeiçoar-nos em Cristo. O fato de só sermos perfeitos em glória não impede essa busca constante pela santidade que há em Cristo, pela excelência que há em Cristo. O que o apóstolo nos escreve sobre? Eu acho que ele achou que imitar Cristo era demais. E aí ele disse, olha, então, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Imite santidade. Imite a Cristo. Glórias a Deus. É a última virada de página, tá bem, irmãos? Consolai-vos. Buscar conforto. Desesperado não consola ninguém, filho. Desesperado puxa para o barranco. Qual que é a primeira coisa que nós aprendemos numa aula de natação? Quem fez aula de natação? Primeira coisa que a gente aprende em aula de natação. Primeiro, calma. Calma. Se tu for resgatar alguém e tu estiver desesperado, o desespero dele, somado com o seu desespero, vai pesar 1 tonelada e tu vai para baixo. Desesperado não salva ninguém. Desesperado afunda. E não é no sentido de afundar o velho homem. Não. Então, cuidado. Primeiro, tranquiliza o seu coração. Tranquiliza o seu coração. Uma pergunta que todo cristão tem que ter respondida. Você é salvo? Tu não pode pensar quanto a isso. Tu tem que ter isso já. É sim, não. Se você não tem certeza da sua salvação, busca conhecimento para o cristão. Ele tem que ter certeza da salvação dele, irmãos. O que mais vejo por aí é cristão desesperado porque não sabe se está salvo ou não. Cristão que vive com medo. Não é que tu vai testar a Deus, não é isso. Mas tu tem que ter plena consciência e confiança que o sangue de Cristo derramado na cruz é suficiente para te salvar. Você confessou a esse Cristo, você disse uma vez que cria e que Ele era suficiente para a sua salvação. A que momento você se esqueceu disso? É isso que estava acontecendo com a igreja de Coríntios, eles haviam se esquecido. A que momento nós nos esquecemos que Cristo era suficiente? A que momento nós relaxamos, nós viramos os olhos? A que momento nós deixamos, como está lá em Cantares, as raposinhas infiltrarem nos nossos jardins e destruírem os frutos do Espírito Santo que a sua vida deveria produzir? Pesa, examina-se e descubra, filho, é você que tem que fazer isso. Não é o pastor da igreja, não é o irmão que está dizendo, é você, analisando o seu coração como a Bíblia manda. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. O cristão, ele deve primeiro dominar a si próprio para poder descansar em Deus. Mídia, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Glórias a Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pause. Vinde a mim. Nenhum desesperado vai procurar salvação. O desesperado, ele vai fazer como Adão e Eva no jardim, se esconder do Senhor. Agora o homem consciente, com domínio próprio das suas faculdades mentais, sabendo o que é certo e errado, conhecedor da verdade e da mentira, vai correr aos pés de Cristo, porque ele vai estar cansado, vai se sentir oprimido, e ele vai querer alívio da dor. Avança.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim. Novamente, aperfeiçoar. Aprender, conhecimento. Conhecimento, ao contrário do que muitos pensam, não vai te tornar com peito inflável e egoísta. Ele tem que te tornar humilde e manso de coração. Avança, faz favor. Versículo número 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glórias a Deus por isso. Aleluia. João, em sua epístola, capítulo de número 14, versículo de número 27, diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Paz no coração. Você precisa ter paz, irmão. O seu coração não pode se turvar, não pode se turbar, não pode ter temor sobre a sua vida e salvação. Você tem que ter certeza disso. Isso não é brincadeira. Nós não podemos brincar de ser crentes. Não existe meio crente, meio salvo. Um pelar e outro. Não existe. É sim, sim, não, não, e pronto, acabou. É essa a mensagem da Bíblia. Meus irmãos, um homem com domínio próprio, ele acaba por fortalecer o que está fraquejado. Isaías 40, versículo 29, fala sobre isso. Quem está consolado consegue fortalecer o cansado. Cristo, ainda se lermos Provérbios 13, 24, ele tranquiliza o amedrontado. Anote para conferir em casa. Ele fortalece o cansado. Isaías 40, 29. Ele tranquiliza o amedrontado. Provérbios 13, 24. E ainda lemos: sede do mesmo parecer. Meus irmãos, afasta-se de contendas. Desvia-se de perturbações desnecessárias. Corra passos largos do filho de Belial que chegar para você para fazer fofoca de outro irmão. Manda se converter. Se afasta desse tipo de gente. Se não for para ser santo junto com você, não serve. Aprenda isso. Tu está buscando santidade. Tu está buscando excelência em Cristo. Não aceite que chegue um atormentado do seu lado para te separar do corpo de Cristo. Pensa num camarada que tem uma ira santa contra o tal do desigreja sou eu. Não sei nem se existe ira santa, mas eu tenho. Porque é um bicho sem vergonha que estava na igreja, vomitou a doutrina que foi lhe ensinado, vomitou a Bíblia, se afastou da igreja e está tentando arrastar todo mundo para o mesmo erro. E o pior é que tem crente que está dando ouvido para esses filhos de Belial. Aprendi a xingar, tá viu? Irmãos, cuidado, pelo amor de Deus. Cuidado. E ainda tem um outro problema, que Satanás não está querendo te tirar da igreja, tu sabia disso? Satanás, ele é astuto. Pensa num bicho sem vergonha que é astuto. Ele não está querendo tirar o crente da igreja, sabe o que ele fez? Ele está tirando o crente da igreja, o crente está acreditando que está certo, está fundando uma outra igreja. E aí vai um rio de multidão atrás do sem vergonha. E aí, nisso, Satanás está fazendo o quê? Está enganando o pobre está achando que está indo para o céu, mas está caminhando a passo largo para o inferno. A igreja que não tem isso daqui é porta do inferno. Não é igreja, é porta do inferno. A igreja que não tem Bíblia é porta de Satanás, para arrastar o máximo de pessoa que puder para o inferno. Não tem outro, é isso. O alimento do crente, Bíblia. Como tu vai matar a sua sede? Bíblia. Como tu vai se aperfeiçoar? Bíblia.
Buscar conhecimento, Bíblia. É Bíblia, irmão, é a palavra de Deus. O pastor... Tu não precisa concordar comigo. Não precisa concordar comigo, mas faz o seguinte, faz um teste. Não concorda comigo, não. Mas mesmo sem concordar comigo, o tempo, pega metade do tempo que você passava no WhatsApp, YouTube, Netflix, Prime Video, o que for, Amazon. Pega metade desse tempo. Bíblia. Eu duvido que sua Bíblia não vai, se sua vida espiritual não vai ter uma guinada. Eu duvido que você vai começar a abrir a Bíblia e vai começar a entender o que o Espírito Santo quer falar contigo ali. Eu duvido se não vai dar vontade de orar. Eu duvido se não vai dar vontade de cantar. Eu duvido que você vai estar no trabalho e não vai estar chorando. Eu duvido. O Espírito Santo, ele testifica com o coração do crente, irmão. O fato da igreja estar morta hoje em dia, muita pessoa morta no nosso meio, é porque se esqueceu da Bíblia. Acha que vir para a igreja, sentar na cadeira e prestar atenção no culto de quinta e domingo, tá bom. Quando vem quinta e domingo, e eu entendo, porque tem trabalho, percebo, mas está em casa. Pelo amor de Deus, o que mais tem hoje é sermão, pregação na internet, gente. A internet é a maior ferramenta de Deus para o mundo, se parar para pensar. Tem coisa ruim? Tem, mas tudo que é bom está ali também. Bíblia virtual, peguei um aplicativo, baixei um aplicativo no meu celular, acho que tinha umas 7 versões da Bíblia diferente no aplicativo, versão que eu nunca nem tinha ouvido falar. Quer aprender sobre um tema? Quer ver? O jovem que quer casar, vai lá no Google e coloca lá, modelo de casamento ideal para o cristão. O que tem de sermão você não vai acreditar. Como encontrar a mulher certa, segundo a Bíblia. A Bíblia te ensina, você não está acreditando? Não, chega em casa e faz um teste. Menina, como achar o varão, o marido certo, a Bíblia te ensina. Então usa, se você quer aprender sobre um tema específico, usa as ferramentas, usa a internet, vai estar lá, versículo sobre casamento, posta, pega a Bíblia, coloca, porque eu sou a favor do papel, já estou terminando agora. Pega a Bíblia, coloca do lado do celular e vai conferindo, versículo por versículo, para ver se é aquilo mesmo. Vai anotando, começa a fazer ligação, lembre a aula de bibliologia, Bíblia interpreta a Bíblia. Começa a fazer ligação. Achou uma palavra que não entende, pesquisa o que diz. E começa a fazer ligação. Ei, você vai ver que você vai ter começado nas cartas, nas epístolas, vai ter navegado de Gênesis a Apocalipse. Eu não é, pastores? Navega tudo. Bíblia é isso. Bíblia é conhecimento cristão. Por último, irmãos, nós devemos evitar, a todo modo, procurar desentendimentos. É o meu último conselho para vocês. Viver em paz, que é o último que nós vemos aqui, não é? Viver em paz e o Deus de amor, de paz estará convosco. Viver em paz só é possível quando nós entendemos que o nosso papel no mundo é semear, é ser servo e é nos aperfeiçoar. Porque se você, como cristão, deixar de buscar conhecimento, você vai ter a sensação que está te faltando algo. O Espírito Santo belisca. Eu passo por isso. O Espírito Santo tem dia, hoje foi corrido na igreja, hoje foi corrido no trabalho. Geralmente na parte de tarde eu paro e me desbrusco. Hoje foi atropelado. Deu umas 3 horas da tarde. Sabe aquela cutucada na costela? Parecia minha mulher quando está com raiva de mim. Olha, tu não orou hoje. Eu sempre que chego, oro. Não orei hoje. Meu Deus. Limpando as máquinas de cortar cabelo ali. Meu Deus, obrigado pelo dia. De olho aberto, o estagiário que está comigo. Saiu, foi lá, voltou. Foi, meu filho? Tô ficando sozinho, tá doido, pá? Eu falei, não, eu sou doido, você não sabia? Não, eu sou doido. Vai aí em cima da minha mesa pra você ver. Travessa, caderninho na anotação e a de estudo de Genebra, que tá na mão da esposa lá. Tudo na mesa, espalhado. No trabalho, na barbearia, em cima da mesa, espalhado. Tu gosta de estudar? Não, eu sou doido. Eu sou doido por Jesus, meu irmão. Sou apaixonado por
Cristo. Pensa no camarada que não vive mais sem Cristo, sou eu. Vamos na igreja? Eu não gosto disso, não. Se tiver... Não, se quiser ir comigo, é trabalho e igreja só, meu filho. Trabalho e igreja. Depois tu for na igreja, aí eu te chamo até para ir lá em casa, para comer qualquer coisa. Mas primeiro igreja. Amém? Conseguimos entender o aperfeiçoar-vos, consolai-vos, ser do mesmo parecer, que é evitar contenda, viver em paz. E aí tem uma consequência para a vida. Coloca na tela aí, mídia, faz favor. E é sério, já estou terminando. Capítulo 13 de 2 Coríntios, versículo 11. Daqui a pouco o pastor Silvio desce dali e já começa a puxar a orelha. Vai, mídia, acelera. 2 Coríntios 13, versículo 11. Amém. O final, depois do ponto e vírgula. Todo mundo junto, tá? 1, 2, 3. Deus de amor e de paz será convosco. Ei, o Deus de amor e de paz será convosco. Quanto mais, irmãos, alegrai-vos. Falamos sobre isso. Ali está sede perfeito. Eu vou na minha, senão vou me perder. Aperfeiçoai-vos. Consolados, ou na minha Bíblia, consolai-vos também é. Sede do mesmo parecer. Viver em paz. E quando se faz tudo isso, e o Deus de amor e de paz será convosco. Irmãos, eu creio que esse Deus de amor e de paz está sobre a igreja Assembleia de Deus em Viana do Castelo. E eu creio fielmente que este mesmo Deus estará conosco todos os momentos, concedendo-nos capacidade, concedendo-nos alegria, e principalmente, eu vou estar orando para que Ele esteja concedendo a você a certeza da sua salvação. Amém? Peço que continue orando por mim. Pastor, passei 2 minutos e o microfone é seu. Amém, igreja?